Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que enchestes o mundo de alegria com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei, nós-lo pedimos, que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então vamos lá, né? Vamos continuar o capítulo 8, a fé como projeto vital. Esse capítulo começa na página 145 e termina na página 159. E aqui temos uma primeira parte diz Introdução à Fé como Projeto Vital. Depois nós temos o ponto 1, Exemplos extraordinários de uma vida de fé. Segundo, Creio em ti. Creio em ti. O ponto terceiro, cremos. São 3 pontos, então vamos começar, né? Na introdução, na página 145, a Yuta diz: cristão é quem crê em Jesus Cristo. A fé que brota do encontro pessoal com Deus, como falamos no último capítulo, oferece ao crente uma nova panorâmica de sua vida e move-o a realizar uma tarefa fundamental: seguir os passos do seu Senhor. Aqui manifesta-se o caráter existencial e dinâmico da vida cristã, que é diálogo e intimidade, correspondência ao amor e, ao mesmo tempo, uma grande aventura, a aventura da fé. Crer em Deus significa estar disposto a essa aventura e caminhar com Cristo até a casa do Pai. Então, caminhar com Cristo até a casa do Pai. Exemplos extraordinários de uma fé. Página 146. A Bíblia oferece-nos o exemplo de 2 pessoas extraordinárias que mostram como se pode avançar com a ajuda de Deus no caminho da fé. Ambas se encontram no início de uma nova etapa da humanidade. Abraão no princípio da história da revelação e, por conseguinte, a fé na plenitude dos tempos. Então nós vamos estudar agora Abraão e depois Nossa Senhora, tá bom? Então vamos lá.
Abraão, pai de todos os crentes, página 146. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia. Mais tarde partiu desta cidade com o pai, a mulher e outros familiares, e estabeleceu-se em Harã, no nordeste da Mesopotâmia. Foi aí que se encontrou com Deus. A primeira vez que Deus lhe dirigiu a palavra, ordenou-lhe: deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. E Abraão fez o que o Senhor lhe mandava. Pôs-se a caminho, sem saber para onde ia. O patriarca estava pronto quando lhe chegou o chamamento divino. Tomando a sua vida como uma imagem, podemos constatar que ele próprio tinha dado os primeiros passos para Deus. De Ur até Harã, de alguma maneira, tinha se ido preparando para o encontro do Senhor. O seu caminho conduziu de Ur dos Caldeus e Harã até o Egito. Depois voltou para Neguebe e finalmente estabeleceu-se em Canaã. Confiava plenamente em Deus, que o protegia, e lhe tinha feito uma promessa: ergue os teus olhos e do sítio que estás contempla o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Toda a terra que estás a ver, dar-te-ei a ti e aos teus descendentes para sempre. Farei que a tua descendência seja numerosa como o pó da terra, de modo que só se alguém puder contar o pó da terra, é que a tua posteridade poderá ser contada. Graças à sua grande fé em Deus, Abraão viveu como estrangeiro e peregrino em terras desconhecidas. Teve um filho milagrosamente, sendo a sua esposa estéril, e esteve inclusivamente disposto a oferecer este filho em sacrifício. A história de Abraão, ela é muito existencial. Abraão, ele era de uma família nômade, cheio de posses, mas não tinha um filho. Não ter um filho naquele tempo era um sinal de maldição. Alguns especialistas dizem que naquele tempo, que não se tinha nenhuma possibilidade de conceber a ideia de vida após a morte. Ter um filho, ter filhos, não só para manter a família em estado de produção, de trabalho, significava ter alguém que lhe manteria presente no mundo a sua memória, porque o que restava era a lembrança de alguém que já se foi, o seu valor, as suas virtudes. E Abraão está numa situação triste e Deus lhe toca, lhe aparece. Página 147, o penúltimo parágrafo, o patriarca. O patriarca veio a ser o pai de todos os crentes. O valor exemplar da sua fé poderosa pode se resumir em 3 laços fundamentais que estão estreitamente ligados entre si: a obediência, a confiança e a fidelidade. Obediência, confiança e fidelidade. Em primeiro lugar, a fé implica submissão da inteligência, obediência na terminologia paulina. Sabem que a palavra obediência, ab audire, vem de auditivo, escutar. Escuta, Israel. Deus pede que o homem o siga sem algumas vezes compreender as razões. O chamamento divino dirigido a Abraão, vira a página 148, é convite
oferecimento, proposta e ao mesmo tempo mandato exigente e pouco razoável. Quer dizer, aqui Abraão não tem muitas garantias a não ser seguir quem lhe chama. Com as palavras "deixa a tua terra", Deus manifesta o desejo de que o patriarca deixe tudo aquilo que para qualquer homem é importante: a pátria, os parentes e a casa. Abraão é convidado a abandonar o que apoia e protege a sua existência natural e a partir para terras estranhas, sem entender o porquê dessa atuação. Ouve o chamamento e aceita-o completamente. Com isso, arrisca tudo, fica sem lar e parte para um futuro incerto, guiado apenas pela luz da fé. Então, significa um abandono, sair de si mesmo, abandonar-se, deixar os seus projetos, seguranças humanas. E continua: a fé é certamente luz, mas trata-se de uma luz especial, enquanto resposta à revelação do mistério de Deus. A luz da fé inclui a claridade que provém da revelação e a escuridão que caracteriza o mistério. Abraão não vê, dirige-se para uma terra que não conhece, segue a Deus como ele quer e aonde ele determinou. Aí nesse momento também, um elemento que eu quero ressaltar: a luz da fé também implica sombras, porque Abraão tem que confiar na promessa de Deus, sem ver possibilidade alguma de entender como velhos estéreis podem ter um filho, podem ter uma geração maior que as estrelas do céu e que as areias da praia do mar. Ao submeter o entendimento, o patriarca não funda sua existência e futuro nos seus próprios critérios, mas sim na palavra divina. A fé leva-o em segundo lugar a uma atitude de íntimo abandono em Deus. A sua escuridão interior é separada pela confiança. Abraão pode acolher serenamente os projetos mais aventureiros, porque sabe que um dia se há de cumprir a promessa divina. Visa uma meta que está mais além de Canaã e do mundo temporal. Espera a cidade bem alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Hebreus 11:10. Na página 149. Esta confiança plena conduz, em terceiro lugar, à fidelidade. Abraão segue com firmeza, estabilidade e perseverança as indicações divinas, mesmo no momento da prova mais tremenda da sua vida, que o põe em jogo o seu amor paterno. Quando Deus lhe manda sacrificar Isaque, o filho nascido segundo a promessa, o patriarca dispõe-se realmente a fazê-lo. Mantém-se fiel porque sabe, por experiência própria, que Deus é infinitamente bom e onipotente. Aquele que deu vida a Isaque, fazendo com que nascesse de uma mãe estéril e um pai idoso, pode fazer qualquer outra coisa. Pode fazer o que parece impossível aos homens. Pode restituir a vida a Isaque. De fato, ele pensava que Deus tem até poder para ressuscitar os mortos. Abraão conta com a incondicional fidelidade de Deus
a sua aliança. Como Yahvé não desilude quem põe o seu coração nele, cumpre todas as suas promessas. O patriarca pode esperar contra toda a esperança. Apoia-se fortemente em Deus e na sua palavra. E aqui o Catecismo da Igreja Católica, não, aqui não, minto, depois a gente vai 16 Romanos. Gente, olha, Abraão aprendeu na história a ser fiel a Deus. Toda a história que ele fez, as lambanças, né? Teve uma filha com a escrava, Ismael, tudo. E Deus, fiel à sua promessa, o fez que ele fosse fiel e descobrisse um rosto maravilhoso de um Deus que só queria lhe dar uma vida que ele nem supunha. Que grandiosidade, que profundidade, que eternidade, que transcendentalidade essa vida trazia. Mas da parte dele, ele seguiu. Fraco, miserável, pecador, às vezes até ignorante, ele seguiu. Bom, agora nós vamos ver a correspondência da nossa mãezinha, Nossa Senhora. E aqui, a correspondência de Maria, cume e plenitude da fé. Abraão, pai de todos os crentes. Foi apresentada a figura de Abraão. Agora a correspondência de Maria, tá? Diz assim: a plenitude da revelação que se alcança em Cristo corresponde também uma plenitude na resposta da fé. Esta plenitude se dá em Maria de Nazaré, a mãe do Redentor. Vocês vão ver aqui que no número 17 cita o Catecismo 148. Esta plenitude na resposta da fé dá-se na ordem singular com Maria e na ordem coletiva com a Igreja. Vamos ver o que significa isso. Então, página 150. No momento decisivo da sua vida e da história da humanidade, Maria acolhe com plena confiança o anúncio e a promessa que o anjo Gabriel lhe traz. Abandona-se como Abraão na onipotência divina. O fiat, faça-se de Maria ao anjo, é o seu amém, a revelação ao convite que lhe foi pessoalmente dirigido. Ao mesmo tempo, é amém ao projeto que Deus dispõe para a salvação dos povos. Número 18 é a encíclica Redemptoris Mater, número 14, sobre a mãe do Redentor de João Paulo II. Maria vive constantemente disponível para realizar os planos divinos. A sua confiança não se limita ao momento da anunciação. Após ter acolhido Jesus, deixa que seu filho configure a sua vida, os seus pensamentos e sentimentos. Acompanha-o fielmente durante toda a sua existência terrena e até a última prova, quando Cristo morre na cruz. Maria faz o que Deus lhe pede. A sua fé não vacila, nem sequer na maior escuridão. Confia como Abraão que Deus cumpre as suas promessas, levando-nos por caminhos que só Ele conhece. A Mãe de Deus mostra-nos assim que tudo é possível a quem crê e que a confiança incondicional em Deus pode, inclusivamente, mover as montanhas. Olha só, Maria faz o que pede a sua fé, e a sua fé não vacila. Aqui no número 19, Marcos 9:23,
No Evangelho da Anunciação, é muito lindo. O anjo Gabriel: não temas, Maria, também a sua prima Isabel, que é estéril, vai ter um filho na velhice. Porque para Deus, com efeito, nada é impossível. 150 lá no final. A fé venera em Maria a realização mais perfeita da obediência da fé. Olha só. Isso quer dizer que a Virgem tenha sido um instrumento, não quer dizer que a Virgem tenha sido um instrumento passivo nas mãos de Deus. Pelo contrário, a sua entrega humilde e obediente só foi possível graças a uma grande atividade espiritual que manifesta, por sua vez, liberdade interior e maturidade. Pois só uma pessoa que é dona de si mesmo se pode dar com alegria aos outros. Só a quem se sente autenticamente livre não incomoda ser escrava. Aqui é muito lindo, quando a gente estuda Mariologia, que é minha área, que eu gosto tanto. Algumas fontes dizem que o nome de Maria vem do egípcio Mirte, M-Y-R-T, que significa amada de Deus, do Senhor. E Miriam, em hebraico, Maria, significa a senhora, não no sentido de forma de tratamento. Aqui ela fala uma pessoa que é dona de si mesma, uma pessoa que é senhora de si mesma, uma pessoa inteira, uma pessoa que se sente livre para ser escrava, aqui no sentido se fazer obediente, serva, aqui é melhor a palavra serva. Ok? Vamos continuar. Maria não foi passiva, mas receptiva. Esteve disposta a receber os dons divinos. Esta atitude constitui uma condição necessária para levar uma vida cristã. Quem não deixa Deus entrar na sua vida, não pode receber a fé e as outras graças, nem pode desenvolver plenamente as suas capacidades. A escrava do Senhor é também a rainha dos céus. É interessante isso. Por ser senhora de si mesma, ela se entrega como uma escrava, como uma serva do Senhor para um projeto de Deus. Ser mãe de Cristo. E por isso ela é rainha dos céus. E a grandeza de Maria está que ela continua reinando, servindo, intercedendo por nós no céu, como colaboradora singular, como mãe espiritual. Obediência e simplicidade nada tem a ver com uma certa ingenuidade, inferioridade ou timidez. O Papa Paulo VI frisou há umas décadas que Maria era uma mulher forte, que conhecia a pobreza e o sofrimento, fuga e exílio, naquele documento Marialis Cultus. Não hesitou em cantar com audácia que Deus vem em auxílio dos humildes e oprimidos, derruba os poderosos do seu trono. Maria, de fato, revolucionou a ordem estabelecida e colaborou poderosamente na nossa libertação. Mas a revolução iniciada através dela não faz parte de um conceito político, como por vezes se pretendeu interpretar. E aqui a Yuta diz: em alguns anos da teologia feminista, a consideração da Mãe de Deus transformou-se numa crítica social em Mariologia da libertação. Aqui Maria não é uma líder política, ela é uma
pobres de Yahvé, daqueles que esperavam um Messias, que vinha libertar o povo dos seus pecados, que vinha transformar a história, transformando os corações. E continua a Ilda no final do 151. É muito mais radical do que qualquer acontecimento exterior, porque começa no núcleo da nossa humildade. Traz-nos libertação dos pecados, conversão do coração e transformação da nossa mentalidade. Santo Irineu destaca que Maria, obedecendo, converteu-se à causa da salvação para si mesmo e para todo o gênero humano. Com seu fiat, faça-se, mudou a sua existência pessoal e a de todos nós. Vemos nela o que a fé é um saber intrinsecamente operativo, leva a mudar o mundo e, com a graça de Deus, mostra-se em obras que são autenticamente libertadoras para si próprio e para os outros homens. Com Maria também, então, nós aprendemos uma coisa muito importante, né, meus amados? Que é que a fé é uma dimensão interior que transforma. Nunca se poderá transformar a sociedade se não se muda os corações. Seria impossível. E Maria não é uma alienada, hein? Não é porque ela não é uma líder política nesse sentido que ela é uma alienada. Ela tinha muito claro a história da humanidade, do seu povo, a opressão. E ela é sábia e ela pergunta hoje, mas como vai ser isso se eu não conheço homem algum? Não temas, Maria. O Espírito Santo virá sobre ti. Por isso que o seu faça-se é de fé profunda, de alguém que indaga, que busca. Ela era daqueles que procuravam e esperavam, que tinham uma fé profunda na oração, na história do seu povo, das grandes personagens. E por isso ela pode dizer, eu quero. Ela não diz eu quero, eu aceito, eu posso. Não. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. É obra de Deus, não é minha. Mas eu assumo esse projeto. É meu também. E nós vemos aqui, como diz o Papa, vale a pena repetir, uma mulher forte que conhecia pobreza e sofrimento, fuga e exílio. Então, gente, aqui nós terminamos então a primeira parte dessa aula. Nós vamos continuar aí nesse mesmo vídeo, exemplos extraordinários de uma vida de fé. Então, agora nós vamos estudar Creio em Ti. A fé é, em certo sentido, a resposta a um convite de Cristo a andar com Ele. Quando o homem dá esta resposta, a graça divina opera uma transformação radical nele e põe num caminho direto para Deus. Mas para percorrer este caminho, efetivamente do princípio até o fim, até ao céu, é preciso que o crente colabore com a graça. O processo que se inicia, além disso, não só exige permanecer juntos, como também caminhar. O cristão é convidado a crescer na fé e desenvolver-se como pessoa até o fim da sua vida. Bom, eu creio em ti pressupõe uma colaboração com a graça de Deus e é um convite a crescer na fé e a desenvolver esta fé e desenvolver-se como pessoa, ser mais humano para ser mais fiel, mais crente, mais confiante, mais abandonante, cria essa palavra, um ser que se abandona mais a Deus. Na página 153, temos aqui
Poder transformador da fé. Vou ler, muito simples, mas muito lindo, tá? No encontro com Cristo, o crente aproxima-se de uma realidade maravilhosa, de que antes não suspeitava. Abre-se para ele o mistério do amor divino, do Filho feito homem de Deus, trino e uno, da salvação. Tudo isso convida a ver a existência inteira de um modo muito diferente como se via até então e mudar o rumo da vida. Por outras palavras, em cada crente tem de despertar Abraão. Cada um tem de sair de Ur e de Harã, da sua terra, da sua pátria e de sua casa. Isto, naturalmente, não deve ser entendido à letra, mas no sentido profundo que tinha para o patriarca. O crente é chamado a desprender-se dos seus pressupostos, na base dos quais viveu até o presente, a superar os seus próprios critérios, os seus esquemas mentais, as suas formas de vida e costumes, e atrever-se a partir para Abraão, para uma terra desconhecida. É necessário sair do seu eu, continuar sendo eu, mas um eu transformado, não um eu mesquinho, fechado em si mesmo. A fé levada a sério implica um risco. Significa abandonar as antigas seguranças e implica uma mudança radical de antigos pontos de vista e modos habituais de conduta. Esta mudança é possível porque o crente já não realiza os seus próprios projetos e, portanto, não conta com as suas próprias forças. Dá uma resposta a uma chamada prévia, entregar-se a Deus, e põe toda a sua confiança nele. Sabe que Deus está ao seu lado e é fiel em qualquer situação da sua vida. Então, o risco existe sempre de abandonar. Não se pode viver a fé fechado parado na sua zona de conforto, no seu quadrado. É necessário caminhar. Este abandono conduz a uma relação interpessoal mais íntima, na qual não só Deus fala ao homem, como também o homem fala a Deus. Entrar em diálogo com Deus, diz João Paulo II, significa deixar-se encantar e conquistar pela figura luminosa de Jesus, revelador, e pelo amor do Pai que o enviou. E nisto precisamente consiste a fé. O que consiste a fé aqui? Não é só abandonar, caminhar no sentido de sair das suas ideias, seus ideais, mas, como diz João Paulo II, significa, repito, na página 154, encantar e conquistar pela figura luminosa de Jesus revelador e pelo amor do Pai que enviou. Deixar-se encantar e conquistar-se por essa figura luminosa de Deus. Ficar encantado. A psicologia põe em relevo que os nossos atos interiores nos formam e configuram mais ainda que a situação exterior da nossa vida. Na página 30, Santo Agostinho, cita Santo Agostinho, se queres conhecer uma pessoa, não lhe perguntes o que pensa, mas sim o que ama. O que você ama? Essa pergunta é fundamental, porque se a gente não é capaz de responder a essa pergunta, estamos aí difícil. Ficamos ali, eu penso isso, e depois, volta aquilo que eu falei,
do pensar eu acho, mais ou menos. Não. O que você ama? Crer em Deus é, consequentemente, não só um ato pessoal, como também um ato personalizante. Ajuda a crescer como pessoa e chegar a ser Ele mesmo, aquele que Deus amou desde toda a eternidade. O crente, por sua vez, quer conhecer e amar cada vez mais a Deus. É um homem anelante. Não pode ser de outra maneira. São Tomás de Aquino diz na nota 31 da página 154. O conhecimento da fé não apazigua o desejo, mas o excita. Pois, como diz Santo Agostinho numa frase clássica, criaste no Senhor para ti, e o nosso coração está inquieto, até repousar em ti. Nas Confissões. Página 154. Fé com obras. A fé começa no mais íntimo do homem, mas não fica por aí. Conforme a sua dinâmica própria, tende a exprimir-se em obras exteriores que dela fluem e configuram toda a vida do crente. Se faltam essas obras, recorda o Concílio Vaticano II, o poder transformador da fé não alcança verdadeiramente o seu efeito. O divórcio entre a fé que se professa e a vida cotidiana de muitos deverá contar-se entre os mais graves erros do nosso tempo. Número 33 é a Gaudium et Spes 43. Eu não quero me aprofundar a esse tema, porque nós vamos estudar no próximo capítulo, no final deste livro, já estamos quase no capítulo final, sobre esse divórcio entre fé e vida, que gerou muitos fenômenos, entre eles o ateísmo prático, tá bom? Crer é acolher a palavra salvadora de Deus, a palavra que está unida ao amor. Nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele. A vida de fé é uma vida de amor com Cristo. A intimidade com o Salvador leva-nos à sua imitação. Por outras palavras, o cristão é chamado a exprimir com humildade e generosidade o amor aos homens em atos de compreensão, solidariedade e serviço abnegado. Só assim quem segue verdadeiramente os passos do seu mestre. A fé atua pelo amor. Aí cita Gálatas, Mateus, Lucas, várias citações. A prática cristã, por outro lado, confirma a certeza da fé. Só se conhece a verdade quando se atua segundo ela. Por isso, para crescer na fé, é necessário viver de modo coerente com o que Deus nos diz na revelação. Só então a graça transforma o crente e também a sua vida e o mundo, como Maria nos mostrou. Vamos lá. A prática cristã, por outro lado, confirma a certeza da fé. Só se conhece a verdade quando se atua por ela. Por isso, para crescer na fé, é necessário viver de modo coerente com o que Deus nos diz na revelação. Só então a graça transforma o crente e também a sua vida e o mundo, como Maria nos mostrou. Então, para terminar esse ponto, eu creio, vamos ver o que diz Santo Agostinho ali. Se queres conhecer uma pessoa, não lhe perguntes o que pensa, mas sim o que ama. Porque quando a gente ama, não só o nosso pensamento é pleno daquele amor. A nossa vontade, as nossas pernas, os nossos braços agem segundo o amor que Deus colocou em nosso coração e a gente corresponde e cresce.
Vira a página 156. Vamos terminar esse capítulo, é bem curtinho aqui. Cremos, eu creio, cremos, né? Nós estamos falando sobre a fé como uma dinâmica, um projeto vital. Tem uma dimensão social, comunitária. Vamos lá? Creio, cremos, página 156 até a página 159. São 3 paginetas aqui e muito simples. A fé é um ato pessoal, mas não é isolado. Faz com que a pessoa saia de si mesmo e entre na igreja, que é a grande comunidade dos crentes. A dimensão eclesial comunitária da fé tem uma certa analogia com o caráter comunitário da revelação. O Deus que abre o seu mistério ao homem é o Deus Trino, que vive em eterna comunhão e que chama os homens a formarem também com eles uma comunhão. Quer que digamos, não só creio, mas também cremos. Deus é comunhão de pessoas. Deus, quando cria as coisas, usa o singular, mas quando fala do homem, façamos nós o homem à sua imagem e semelhança. A dimensão eclesial da fé, então, vamos ler. As fórmulas das profissões da fé da Igreja Antiga são diversas. Enquanto no símbolo dos apóstolos se diz creio, no símbolo da Nicéia, Constantinopla, que tem a sua origem nos primeiros concílios ecumênicos de Nicéia, 325, e Constantinopla, 381, confessa-se cremos. Estas 2 fórmulas não se contradizem, pelo contrário, complementam-se. Creio, no singular, significa que a fé é uma opção livre, responsável e intransferível de cada homem. Cremos exprime que ninguém pode crer por si só. O homem não encontra a revelação de Deus por si mesmo, como se tratasse de um achado resultante da sua busca individual, mas recebe-a no seio da comunidade dos crentes. Crer é um ato eclesial. A fé da Igreja precede, gera e conduz e alimenta a nossa fé. Está no Catecismo, no número 181. Eu, por exemplo, a minha fé devo à minha família. Fui batizado bebê. E cada um tem a sua história. Com a metáfora da Igreja-mãe, manifestamos que a Igreja, que devemos a vida da graça, ela que nos acolhe e alimenta na fé. Enquanto nossa mãe é ao mesmo tempo mestra da fé, dela aprendemos a linguagem cristã. É certo que temos de encarnar e viver esta linguagem nas nossas próprias experiências, mas estas deverão ser julgadas à luz do que nos foi transmitido pelos cristãos de todos os tempos, pelo que nos ensina toda a comunidade dos crentes. Graças à fé, unimos-nos aos apóstolos e aos padres da Igreja, aos missionários, aos mártires de outros países e continentes, e aos inúmeros santos conhecidos e desconhecidos de todos os séculos. Graças a ela, formamos parte de uma comunidade espalhada pelo mundo inteiro. Somos um porque cremos. Esta Igreja é em virtude da promessa de Jesus Cristo, coluna e fundamento da verdade. Certo? Somos um porque cremos, uma família. Todos os que cremos somos igreja. Nesta comunidade de crentes,
existem certamente serviços e tarefas diferentes, mas todos estamos chamados a levar as cargas um dos outros e a dar, cada qual à sua maneira, testemunha do fé e do amor de Deus. Ninguém deu a fé a si mesmo. Cada qual recebeu daqueles que creram antes dele. Do mesmo modo, ninguém pode guardar a fé para si só. A própria dinâmica da fé leva a transmiti-la a outros. Com efeito, cada um dos cristãos é um elo na grande corrente dos crentes. Cada um é sustentado na sua fé por todos aqueles que creem com ele. Podemos, pois, dizer: um cristão sozinho não é cristão. Cada um está necessitado da comunidade dos crentes e cada um é, por sua vez, responsável por esta comunidade. É como uma família. Vou contar uma história para vocês. Uma vez, quando eu era um padre novo, estava de férias e um menino lá, um vizinho lá de um bairro, estava bravo. Ele era problemático, era adotado e disse que estava endemoniado e que ia matar todo mundo e pediram para mim ir lá e eu fui. Aí ele disse assim: eu vou te matar. Eu falei: pode vir? Eu vou te falar, pois venha. Aí ele falou: sabe de uma coisa? Eu tô bravo porque eu não pedi para nascer. Eu falei: graças a Deus, seu burro. Desculpa falar assim. Porque se você tivesse que pedir para nascer, você nunca teria nascido, porque você não era nada, a não ser um projeto de Deus, que aqueles seus pais biológicos que te deixaram no hospital foram instrumentos e que agora você tem uma família. Assim somos nós. Nós não pedimos a fé, a igreja nos deu, porque alguém nos passou a fé, direto ou indiretamente, mal ou porcamente. Mas é um mistério que nós não conseguimos entender. A fé, como já foi dito nessas páginas, te ajuda a ver a história, a vida, com olhos não alienados, realistas da verdadeira verdade, que é Cristo. A realidade é Cristo. O testemunho da vida. Vamos finalizar. Na entranha mais profunda da mensagem cristã, encontra-se a chamada a espalhar o Evangelho a todos os homens. Esta chamada não se acrescenta ao convite para identificar-se com Cristo, mas concretiza-o. Jesus veio ao mundo para nós, para salvar toda a humanidade. E uma pessoa que segue os seus passos é alguém que quer colaborar com ele na obra da salvação. Não há uma só alma que não interesse ao Cristo, cada um lhe custou o preço do seu sangue, diz aqui Escrivá Balaguer na obra Amigos de Deus. Cada cristão é chamado a ser testemunha do amor e da misericórdia de Deus e a entregar sua vida generosamente no serviço aos outros. O seu modelo é Cristo, que nos revelou o mistério divino mais profundo. Deus é aquele que se dá por completo, aquele que se entrega sem reservas nem medida, até o extremo, e convida seus amigos a fazer o mesmo. Chama-os um por um a darem a conhecer o amor que apareceu sobre a terra e a serem testemunhas até o fim, até o martírio, se for necessário. No seguimento de Cristo, não tem, pois, cabimento, ou até certo ponto. Quem dá uma resposta, um amor incondicional, não pode pôr limites. Ao viver sua fé, o cristão não só constrói a sua própria existência,
como ao mesmo tempo edifica a comunidade dos crentes. Consideramos já que a Igreja está impregnada tanto das obras da caridade e de amor, como dos atos de desamor, orgulho e egoísmo que os seus membros realizam ao longo dos séculos. Infelizmente é isso. Muitos dos nossos membros não vivem esse amor. Foi por vezes comparada a uma barca sacudida pelas ondas e os vendavais da história. No entanto, os defeitos dos cristãos, embora muitos, nunca poderão provocar o naufrágio da barca, uma vez que acima de tudo que é negativo está a promessa da nova aliança. Deus está sempre com o seu povo. Nesta barca é Jesus Cristo quem guia o leme e nos conduz a todos ao porto seguro da nova vida, a pátria celestial. E não obstante o escandaloso, o mau exemplo de tantos cristãos, também é verdade que tantos cristãos dão um bom exemplo numa vida silenciosa e que serão eles que ajudarão muitos a chegar no céu. Tá bom, meus lindos? Então agora, e minhas lindas, vou descansar um pouquinho, meus filhos e filhas. Depois eu vou passar para vocês, junto ao curso, um guia de estudo também deste capítulo. Obrigado, Deus os abençoe e Nossa Senhora cuide de vocês. Até mais.